Olá, que tal? Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma aula de língua espanhola, tá? A gente vai falar aqui sobre como é a prova de língua espanhola no Enem, tá? Vou trazer aqui algumas dicas, como é que a prova se estrutura, como é o texto, ok? Então, vamos lá. Bom, ele é espanhol en el Enem, tá? Ah, Gostaria de falar para vocês, eu trouxe aqui, tô até fazendo propaganda aqui, ó, com a camisa, tá? A série La Casa de Papel estreia próximo dia 3 de abril. Série muito boa para vocês assistirem e praticarem o espanhol de vocês. E eu trouxe aqui o professor da Casa de Papel, La Casa de Papel, tá? Nessa cena aqui que ele diz que estamos em uma situação extrema. Então, a nossa situação é uma situação atípica, tá? Mas que a gente vai superar e enquanto isso não passa, a gente vai continuar tendo contato com vocês por meio das mídias, tá? Vamos lá ao conteúdo, tá? Bom, e quer ser? Vamos pegar aqui essa llama, tá? Lá dos Andes, tá? Para nos questionar o que a gente pode fazer. A gente vai buscar outros meios para que a gente possa continuar estudando e colocando em dias o nosso conteúdo, tá? Bom, como é aqui? A prova de espanhol acontece no primeiro dia de prova do Enem e vem junto com as 45 questões da prova de linguagens e códigos, tá? Então, quando você for se inscrever, inclusive já saiu até o edital, né? Você pode dar uma olhada. Quando você for se inscrever lá no Enem, vai perguntar qual é a língua estrangeira moderna que você quer fazer a prova. Então, vai ter espanhol e vai ter inglês. As duas, no caderno de prova, vem as duas provas. Logicamente que você só vai responder aquela que você escolheu. Então, se você escolheu o espanhol, você inclusive vai ter que marcar lá no seu gabarito a língua estrangeira. Alguns gabaritos, em algumas edições já vem marcado, na verdade. Bom, então são apenas 5 questões, tá? Nas quais se trata a capacidade do aluno ler e interpretar. Ah, Essa capacidade da gente ler e interpretar, ela só vem com a prática. Então, desde já, você já pode ir treinando aí. Pega seu livro, que tem muito conteúdo do Enem, naquelas partes finais do livro, para você ir treinando a sua leitura e a sua compreensão. Os textos podem ser trechos de obras literárias, quadrinhos, publicidade, tá? Por falar em literatura, vocês conhecem esse personagem aqui, ó? É um dos personagens mais famosos da literatura espanhola, Don Quixote de la Mancha, tá? É um livro incrível. Eu sugiro também que vocês leiam. O livro original ele é muito grande. Então, se você não tem tempo ou quer só mesmo ter curiosidade, eu sugiro que você pegue aí uma adaptação e leia, porque é uma obra literária muito boa, tá? Segundo pesquisas, ela fica em segundo lugar a nível mundial de conhecimento. Em primeiro lugar tem a Bíblia, tá? Em segundo lugar tem Don Quixote de la Mancha, tá? Vamos seguir aqui. Outra dica é aumente seu vocabulário o máximo que puder. Na verdade, a poder aqui é porque o meu teclado é em espanhol, ficou puede, mas não tem problema, a gente já pratica aí o nosso vocabulário, né? Quanto mais você conhecer o significado das palavras, mais chance vai ter de acertar as questões. Então, nossos próximos encontros, eu vou trazer as palavras que a gente chama de falsos amigos. O que são os falsos amigos? São palavras que se escrevem muitas vezes igual ao português ou muito parecido e se pronuncia também, porém o significado é totalmente diferente. E, inclusive, a gente vai ter uma questão nesse sentido, para a gente resolver aqui nessa aula, tá? A outra é questão da estrutura das questões. Então, o material ele vem em espanhol, então o texto, as tirinhas, a publicidade, a propaganda, ela vem em língua espanhola, tá? Porém, o enunciado e os itens eles vêm em língua portuguesa, ok? Vamos seguir. Mas atenção. O Enem exige do candidato que optou pela língua espanhola entendimento pelo menos parcial de questões políticas, econômicas e sociais envolvendo a Espanha e países latino-americanos, em menor grau. Então, eu trago aqui as dicas de leitura, tá? Então, eu não tenho tempo de ler todos esses jornais, dou uma dica, você utiliza muito a internet, tá?
Então, segue esses jornais aqui, jornais em espanhol. Aí já uma dica de vocabulário chama Los Periódicos, tá? Então, você segue aí no Instagram esses periódicos e vai lendo aí as pequenas matérias para você ir se inteirando do que está acontecendo aqui na América Latina, o que está acontecendo lá na Espanha, principalmente nessa época de pandemia. Então, eu trago aqui da Espanha, El País. Tem muitos países, tá, que tem sua própria edição de jornal, inclusive o Brasil. Porém, como a gente está falando aqui a questão de um novo idioma, não é interessante você ler esse jornal em português. Chile, La Nación. Argentina, Clarín. México, El Universal. Uruguai, El País. E Colômbia, El Tiempo. Então, segue esses jornais aí no Instagram, que você vai lendo as pequenas notícias e vai se inteirando do que está acontecendo. Bom, eu trouxe aqui esse esquemazinho para a gente ver que existe a diferença, pessoal, entre compreensão e interpretação de texto. São coisas diferentes. Então, eu tentei resumir aqui, fazer da forma mais prática possível. Então, a gente tem aí, a compreensão são informações que estão no texto. Então, você não vai ter que inferir nada. É o que está lá no texto. Quando você estava estudando língua portuguesa, para o SPAES, tem um descritor, inclusive, que é assim, informação explícita no texto. Ou seja, é o que está lá, aquilo é compreensão. Outro tópicozinho aqui é o que se afirma sobre o texto e pode ser confirmado pelo que está escrito. Então, a pergunta está lá, pedindo que você busque no texto a informação, tá? E a terceira dica aqui, no caso, muitas vezes utiliza sinônimos ou tradução para formular a questão. Nós vamos ver um caso muito claro, já de questões do Enem, tá? Que tem uma palavra no texto e a pergunta exatamente é sobre aquela palavra. Então, isso é compreensão de texto. Já a interpretação de texto é o que se pode entender e está fora do texto. Tá? Então, é para isso que você vai ler os jornais, para que você também tenha repertório. Que a professora de redação sempre fala para vocês a necessidade de vocês terem o quê? Repertório. Então, é um diálogo com o texto. A gente tem que entender o texto, pessoal, que ali não são só códigos, ali é uma conversa. Tanto tem informação já minha, como eu vou tirar a informação daquele texto. Então, o texto, você imagina que é uma pessoa conversando com você. É um diálogo. E no diálogo a gente faz as nossas interpretações, não é isso? O outro tópico aqui é o que o autor não disse, mas podemos subentender segundo nossa ideia de mundo. Para isso, a questão do repertório. E a outra aqui nós temos, a ideia não está no texto, mas conectado com ele. Mais uma vez, repertório. E por último, nós temos, não é o que você acha sobre o texto. Olha, isso é muito importante. O leitor, ele pode ter interpretação, mas essa interpretação ela também tem limite. Você não pode viajar demais no texto e de repente você não vai encontrar aquela sua viagem, né, entre parênteses, logicamente, lá nas opções do texto. Então, tudo tem um limite, não é o que você acha. Aqui é bem claro, olha, é um diálogo com o texto. Ou seja, se você está conversando, você também tem que saber o que está lá. A interpretação ela também tem limites, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês aqui essa questão. Ela é a questão de Enem, tá? Passado. E ela é uma questão que traz um aspecto cultural, tá? Falando sobre el tango. El tango, a gente sabe que é uma dança e a gente sabe também que é uma dança típica da Argentina, tá? Como também algumas pessoas falam que tem origem no Uruguai, tá? Porém, não é isso o nosso objetivo aqui. Vamos ver aqui, eu vou fazer a leitura, você acompanha e depois você faz a comprovação, tá? Seguinte, el tango. Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de la filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nascido desde lo más hondo da história argentina. Pessoal, quando a gente estuda uma língua, é impossível a gente estudar a língua separado da cultura. Então, o tango ele faz parte da cultura argentina e na Argentina se fala espanhol. Então, a gente está estudando aí, no caso, um aspecto cultural daquele país. Então, faz parte da história deste país. Vamos seguir aqui a leitura.
El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo culto la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malévolo del tango primitivo por una nueva poesía, más acorde com as concepções estéticas provenientes de Londres e Paris. Então, a gente já está vendo aqui que no primeiro parágrafo o autor fala que o tango, ele faz parte da cultura argentina, e no segundo parágrafo ele está falando aqui que o tango ele está ganhando uma nova, aliás, já ganhou novas concepções estéticas provenientes vindas de Londres e Paris. Terceiro parágrafo. Já en la década del 20, el tango se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos donde es aclamado por público selecto que adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es primitivo de los bajos em salones elegantes, clubes e casas particulares. Então, lá na cidade de Buenos Aires, quando a gente visita a cidade de Buenos Aires, tem um bairro que é imprescindível que você conheça, que é o bairro de La Boca. Então, estudos mostram que o tango ele era utilizado, ele era uma coisa periférica. E esse bairro de La Boca, ele foi reestruturado agora, um ponto turístico e tudo, mas antes ele era só uma periferia que ninguém ia lá. E alguns estudos culturais demonstram que o tango ele nasceu dali da periferia. Então, aqui nesse parágrafo, ele está falando o seguinte: olha, o tango ele não é mais somente aquilo que ele era lá no início, ele mudou muito e agora ele não tem somente esse objetivo da sensualidade. A gente que creio que todos nós, né? Já vimos uma dança, um espetáculo de tango, mesmo que seja pela internet, pela televisão, enfim, e a gente vê que é uma dança muito sensual. Aqui no quarto parágrafo, nós temos: el tango revive con juveniles fuerzas y agirronada versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegante reducto de San Telmo, barracas y La Boca, y películas foráneas que lo divulgan por el mundo inteiro. Então, esses bairros, San Telmo, Boca, Barraca, em Buenos Aires, a gente pode encontrar verdadeiros espetáculos de tango. A gente tem um dos mais famosos, que é o Senhor Tango. Então, praticamente é obrigatório quem visita a cidade de Buenos Aires conhecer esse espetáculo. Também aqui no bairro de La Boca, esse bairro, pessoal, é um bairro espetacular, bairro de La Boca. Então, aqui também a gente pode encontrar espetáculos de tango com artistas de rua. Artistas de rua em espanhol a gente fala artistas callejeros, tá? Dançando tango, e é um espetáculo. Bom, vamos lá à questão. Diz o seguinte: sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos de sua história, o tango dentro do contexto histórico argentino é reconhecido por, item A, manter-se inalterado ao longo de sua história no país. Então, o tango, desde lá da periferia até hoje, que conseguiu chegar aos grandes salões, ele permanece inalterado. Foi isso que o texto disse. B, influenciar os subúrbios sem chegar a outras regiões. Então, o tango, ele iniciou lá no subúrbio e permanece no subúrbio, no máximo dentro da própria Argentina. Aliás, dentro dessa região de Buenos Aires. C, sobreviver e se difundir ultrapassando as fronteiras do país. Então, o tango, ele iniciou lá na periferia de Buenos Aires e hoje ele já ganhou o mundo, ultrapassou as fronteiras do país. D, manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Qual era o valor primitivo mesmo que eu falei, que fala aqui o texto? E o item E, ignorar a influência de países europeus como Inglaterra e França. Bom, então aí você dá uma pausa no vídeo, tá? E vê aí qual é o item correto. Pronto? Então, logicamente que o item correto aqui é o item C, sobreviver e se difundir ultrapassando as fronteiras do país. A gente viu que ele iniciou pequenininho, lá no subúrbio de Buenos Aires, e ele se difundiu, e ele também está tendo influências de onde? Londres e Paris, mas você não pode aqui confundir, porque ele está dizendo que está ignorando essa influência, ele não está. Vamos seguir aqui a próxima. Pronto, esse próxima questão aqui eu trago um texto publicitário.
E é interessante a gente ter em mente, é o que eu vou trazer, inclusive na próxima aula, para a gente ver sobre essa questão de gêneros textuais. A gente costuma muito confundir esses dois gêneros, que é a publicidade e a propaganda, tá? Vamos pensar assim de uma forma bem simples, que os dois eles trabalham com venda, publicidade e propaganda. Eles são coisas diferentes. Por quê? Vamos pensar numa campanha de vacinação, tá? Uma campanha de vacinação, ela é uma publicidade ou ela é uma propaganda? Bom, ela é uma propaganda porque ela está trabalhando com a venda de ideias, tá? Já a publicidade, ela trabalha diretamente com a venda de produtos. Então, vamos ver aqui esse pequeno texto, tá? E eu queria que vocês pensassem aí de que eu estou falando. É uma publicidade ou uma propaganda? Então, tenho aqui esse tênis, tá? E inicia assim, brincando. Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tiene bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicios y unos jeans obtendrás um look urbano. Então, você nota que você tem aqui algumas palavras que não estão em língua espanhola. Fashion, vintage e look. Cool também. Então, a questão diz o seguinte. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Qual é o produto? O tênis. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não é espanhola, tem a intenção de A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. C. Agradar os compradores ingleses do tênis. D. Incentivar os espanhóis a falar em outras línguas. E. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Então, você faz aí uma pausa, pensa, tenta responder. Bom, então o item correto aqui é o item A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Qualquer pessoa pode usar tênis? Sim, qualquer pessoa pode usar tênis, é um calçado muito confortável. Porém, aqui a gente pode perceber que ele tem um público-alvo mais específico, que são os jovens. Por quê? Questão do tênis, ele fala também calça jeans, e os jovens são os que utilizam também esses termos em inglês, tá? Se você assistir um exemplo de séries mexicanas, você vai perceber que eles utilizam muito termos em inglês, até mesmo por a questão da proximidade geográfica, certo? Vamos seguir aqui. Pronto, eu trouxe aqui uma charge para a gente, também já foi uma questão do Enem, e diz o seguinte, nós temos a voz de alguém que está fora, comentando a conversa desses dois senhores. Diz o seguinte, já não é como antes. Alguém que está fora diz assim, olha, não é como antigamente. Um dos personagens fala, lo reto a un duelo. Lo reto a un duelo. O outro diz, está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. Então, parece que um personagem aqui está desafiando o outro a fazer alguma coisa, tá? E que que esse desafio ele foge do que é convencional. A questão diz o seguinte, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no... Tá? Lembrando, pessoal, também que o humorístico não é aquele que você vai ficar dando risada, até mesmo porque você não vai poder ficar rindo lá na hora da prova. Nós vamos entender aqui o humor como uma questão do estranhamento. O que é estranho aqui? Eu vou traduzir agora para o português, tá? Diz o seguinte, a voz que está fora, como eu já falei, diz o seguinte, já não é como antes. A um diz assim, eu te desafio a um duelo. A outro diz, está bem, Pardo. Provavelmente o nome do interlocutor dele. Mas eu com o joystick e você com as teclas. Então, eles estão... Geralmente, quando a gente vê aqueles duelos lá nos filmes, são com revólveres, né? Com armas de fogo. E aqui, as armas que eles vão utilizar são armas, vamos dizer assim, da informática, né? A questão do videogame e do computador. Então, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico, ou seja, pode ser o estranhamento. O que é estranho aqui? A aceitação imediata da provocação. Então, quando a gente vê nos filmes que um desafia o outro, a gente vê que
ele tem que aceitar. Então, a questão da aceitação imediata, isso não é estranho. Descaracterização do convite a um desafio? Pode ser, vamos ver se é. Sugestão de armas não convencionais para um duelo? Outra também que pode ser. D. Deslocamento temporal do comentário lateral? Não, a gente está procurando o que é que é a questão do humor, do estranhamento. O que é mais estranho? A descaracterização do convite a um desafio ou sugestão de armas não convencionais para um duelo? Logicamente que vai ser aqui o item C. Vamos seguir. Bom, trouxe aqui essa imagem para vocês, pessoal, para falar que a questão da língua espanhola não é uma coisa, apesar dela ser uma língua estrangeira, ela não é totalmente estranha para a gente, tá? Nós somos unidos por uma questão chamada latina, então somos hermanos, somos latinos, formamos parte de uma cultura, tá? Então estudar espanhol traz um significado para a gente também. Nas nossas aulas a gente não fala somente de conteúdo, a gente fala também de cultura, de pertencimento. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem daquele filme mexicano, Coco la vida es una fiesta, tá? E por boa atenção les doy las gracias.